Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores. Eu fico muito contente e surpreso com a mensagem do Poder Executivo pedindo a transformação da área da comunidade Metrô Mangueira numa área especial de interesse social. Quero logo adiantar que sou a favor dessa mensagem do Executivo, votarei a favor dessa mensagem do Executivo. Mas eu não posso deixar de registrar o meu estranhamento, porque eu venho acompanhando a luta dos moradores da favela Metrô Mangueira desde os tempos que eu era assessor do vereador Leomar Coelho. Em 2010, eu comecei a acompanhar a situação da favela Metrô Mangueira. E olha, eu nunca vi tanta maldade feita por uma prefeitura contra uma comunidade, como as maldades que a prefeitura Eduardo Paes promoveu na comunidade Metrô Mangueira. Para início de conversa, em 2010, a Secretaria Municipal de Habitação chegou na favela Metrô Mangueira no comportamento muito semelhante com as tropas fascistas de outrora, marcando as casas dos moradores, sem dar nenhuma explicação do porquê da marcação. A única explicação é que aquelas pessoas seriam removidas. Depois, começa um processo de chantagem e de intimidação que resultou, ainda em 2010, na remoção de 107 famílias que moravam na favela Metrô Mangueira para um conjunto habitacional em Cosmos, a 70 quilômetros da comunidade. Um atentado contra os direitos daquelas pessoas, que pela lei, quando há reassentamento, o reassentamento tem que ser discutido com a comunidade e tem que acontecer na mesma área onde as pessoas moram. E elas foram removidas para mais de 70 quilômetros. Em função da resistência da comunidade, a Prefeitura do Rio violentou os direitos daquela população, demolindo os imóveis das famílias que aceitaram sair e deixando os escombros se acumulando pela comunidade para produzir insalubridade. A Prefeitura fabricou uma situação de insalubridade dentro daquela favela. Os escombros, as casas eram demolidas, os escombros não eram recolhidos e viravam, e eu vi isso mais de uma vez com meus próprios olhos, né, uma área totalmente insalubre, com alta proliferação de ratos, de baratas e de mosquitos. E a prefeitura se recusava a retirar os entulhos das casas, para justamente criar uma situação de doença, para pressionar as outras famílias a aceitarem a saída. E essa prática, ela vem se repetindo. Eu posso citar agora 2 comunidades onde a prefeitura está tentando fazer a mesma coisa. Uma na comunidade da Indiana, na Tijuca, próximo ao Morro do Borel, onde a população conseguiu uma liminar da justiça, determinando a limpeza dos escombros e que nenhuma residência mais seja demolida, sem que toda a situação seja resolvida. Aí sabe o que a Secretaria Municipal de Habitação faz? Faz chantagem com os moradores da Indiana, que já aceitaram se mudar para a triagem, que já tem o processo pronto, não estão recebendo as chaves das casas, porque a Secretaria diz que só vai entregar os apartamentos em triagem quando a liminar que impede a demolição dos barracos for derrubada, para poder produzir os escombros, para poder produzir doença, para atentar contra a saúde e os direitos da população da Indiana. A mesma coisa está acontecendo na Vila Autódromo. Na Vila Autódromo, os moradores que aceitaram se mudar estão agora sendo chantageados,
dizendo que a mudança só pode acontecer quando as casas dos que querem sair forem demolidas. Inclusive, a gente precisa discutir muito bem o papel do defensor público geral do Estado do Rio de Janeiro nessa situação, porque a Defensoria Pública conseguiu uma liminar para impedir as demolições das casas e o defensor público brigou com a Defensoria, o defensor geral, passou por cima da Defensoria Pública, dos defensores de direito, para derrubar a liminar, e hoje já estavam sendo demolidas 10 casas na Vila Autódromo, para produzir escombro, para produzir doença, para violentar os direitos da população e querer obrigar a população a aceitar a remoção. Isso é um absurdo que a Prefeitura do Rio de Janeiro fique produzindo doença. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo de Estado. Vossa Excelência me concede uma parte? Concedido, vereador. Nobre vereador, eu respeito muito Vossa Excelência, mas queria um pouco, quando Vossa Excelência fala da Vila Autódromo, nós conhecemos um pouquinho o problema. E essa matéria chegou a ser discutida em juízo na semana passada. Na semana passada não, hoje é quinta. Na terça-feira, a senhora juíza concedeu uma liminar à prefeitura. Portanto, fez uma análise criteriosa, como todo juízo faz, e determinou que aquelas famílias que quisessem, e não pode ser diferente, ninguém, eu fui secretária de assistência, na época que a habitação era da assistência, ninguém sai removido, hoje em dia especialmente, se não quiser sair. Isso não é verdade, vereador. Não, eu lhe digo que... Vamos fazer uma audiência numa área sentada, casa. só um minutinho, vereador, Vossa Excelência me concedeu a parte. Numa área sentada, há tantos anos como é a Vila Autódromo, e eu era secretária, ou talvez já deputada, quando essa área foi assentada. Então, são muitos anos de assentada. São muitos anos que as pessoas moram lá. É impossível. A maioria das pessoas aceitou ou a indenização. Eu estou lhe dizendo porque são 500 unidades ocupadas. Então, são as unidades da prefeitura ou a indenização. Muitos não querem um apartamento, outros querem um apartamento. Muitos querem a indenização, estão recebendo as indenizações. Apenas para informar a Vossa Excelência que esse trabalho, inclusive, está sendo feito pelo Dr. Pierre, que era subsecretário do governo da assessoria do PT. Não pode nem dizer que é uma questão partidária, ideológica, nada disso. Muito ao contrário. Foi o próprio Partido dos Trabalhadores que começou esse trabalho, né? E hoje, efetivamente, as pessoas estão recebendo as suas chaves ou recebendo a indenização. Então, não é justo que se diga que a Prefeitura está tendo uma ação coercitiva, porque não é real. Isso é uma discussão que, olha, eu digo a Vossa Excelência que foi secretária há uns 20 anos atrás, 21 anos atrás. Pelo menos há 21 anos a gente discute esse assunto. Então, não pode ser nada arbitrário que se discute 21 anos. Eu não consigo entender como é que pode ter uma ação arbitrária que se discute há 21 anos. Se discutiu 21 anos o mesmo tema, porque não se achava solução. Enfim, a Prefeitura conseguiu achar solução. Obrigada a Vossa Excelência pela parte. Eu agradeço, Vossa Excelência, mas não concordo com as palavras de Vossa Excelência. A Prefeitura do Rio de Janeiro não tem nenhuma razão para vincular a mudança dos moradores com a demolição dos imóveis. Nenhuma razão. Vincular a mudança do morador com a demolição do imóvel é uma estratégia para produzir doença, para fazer com que os moradores que não querem sair mudem de ideia. Qual é o sentido de um órgão municipal entrar numa favela, derrubar barracos, produzir escombros que produzem ratos, baratas e mosquitos? É produzir doença. É óbvio que é produzir doença. Os moradores da Vila Autódromo fizeram em convênio com o Instituto de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ um projeto popular de reassentamento daquela comunidade. Projeto que custa metade do valor da proposta da Prefeitura de remoção da comunidade. Projeto que resolve os problemas ambientais sem remover ninguém da comunidade. Mas a Prefeitura do Rio, ela está preocupada com a especulação imobiliária. A Prefeitura do Rio de Janeiro
está preocupada porque depois das Olimpíadas, na hora de vender a Vila Olímpica, a especulação imobiliária vai ganhar menos dinheiro se a Vila Olímpica for vizinha a uma favela. Não existe nenhuma razão técnica que justifique a remoção da Vila Autódromo, a não ser o interesse da especulação imobiliária. E mais, não é uma situação, como eu já disse, que está acontecendo numa comunidade. Aconteceu na favela do metrô. Foi a estratégia para obrigar os moradores da favela do metrô a se mudarem. Está acontecendo na Indiana, está acontecendo na Vila Autódromo. É óbvio que isso é coação, é óbvio que isso é um atentado, isso é mais do que razão para o prefeito Eduardo Paes ser processado, atentar contra a saúde das pessoas. Por que vincular a retirada dos moradores à demolição das casas? Não existe nenhuma razão para isso que não seja querer produzir a doença, seja querer produzir uma situação que obrigue os moradores a se mudar, né? Bom, eu vou votar a favor da mensagem do Executivo, mas não vou fazer coro para qualquer discurso que diga que o Executivo está atuando no sentido de proteger os interesses dos moradores dessa comunidade. Quando começou o processo de remoção da favela do metrô Mangueira, existiam 700 famílias morando na favela do metrô Mangueira. Agora, quando restam apenas 50 famílias, a prefeitura manda mensagem para essa casa. E as 107 famílias que foram obrigadas a se mudar para a Vila Cosmos? E as dezenas de famílias que foram obrigadas a se mudar para a Triagem? Eu quero saber quem vão ser as pessoas que vão ser beneficiadas nesse projeto, porque eu não vou me espantar se tiver pessoas ganhando apartamentos nessa comunidade que nunca moraram na comunidade, mas que sempre fizeram a campanha do prefeito.